Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Sirlei? Amém. Vamos continuar, através da graça de Deus, cultuando o nosso Deus. Como o pastor falou, né? Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Hoje também é a adoração do Espírito Santo através de nós, porque sem Ele não tem como louvar a Deus. Irmãos, antes de qualquer coisa, Salmo 43, um salmo maravilhoso, usado muitas das vezes em várias músicas, tanto 43 quanto 42, é um apelo à justiça, e essa justiça a gente sabe que é sempre para que o nome de Deus seja engrandecido e glorificado. O salmo diz o seguinte: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envie a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é um momento onde nós esquecemos tudo. Por que estaremos nós abatidos agora, juntos, entre os irmãos, louvando a Deus, buscando sempre o auxílio do Espírito Santo, fazendo com que o reino de Jesus Cristo avance? Vamos até o Senhor em oração. Pai Santo, obrigado, meu Deus e Pai. Obrigado por este momento. Obrigado por ter nos conduzido até aqui hoje. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado, Santo Deus, pelos mais jovens, pelos mais velhos. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor tem sempre nos dado um coração quebrantado. E por mais que passamos por dificuldades, todos os domingos e todos os ajuntamentos estamos juntos, porque o Teu Espírito Santo está conosco. O Teu Espírito Santo nos fortalece. O Teu Espírito Santo faz com que nós amemos uns aos outros e amemos a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Buscamos o Senhor neste momento, ó Pai. Por favor, nos dê mais do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos neste momento de oração, porque não sabemos como orar. Ajuda-nos, Senhor, a louvar ao Senhor, porque sem o auxílio do Teu Espírito Santo não conseguiríamos engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que tão graciosamente e maravilhosamente nos amou, entregando para que hoje, pecadores como nós, pudéssemos ter a redenção que há em Jesus Cristo e sermos, ó Pai, graciosamente inseridos na Tua família. Santo Deus, por favor, que o Senhor possa ajudar os irmãos aqui do louvor a conduzir a igreja a levar uma adoração ao Senhor, cristocêntrica, teocêntrica, embasada na Tua palavra. Que o Senhor mais tarde possa falar aos nossos corações através do pastor. Senhor Deus, seja o nosso auxílio, o nosso escudo, seja, Senhor, a nossa força. Toma-nos, Senhor, e seja o Senhor sempre o alvo das nossas vidas. Engrandece a Ti mesmo através de nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz. Amém. Um dos versículos fala: louvarei ao Senhor. No texto que foi lido, se a gente voltar um pouquinho antes, Salmo 34.
O salmista diz assim: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, e sempre na minha boca haverá louvores ao Senhor, e a minha alma se alegrará no Senhor. Por isso engrandecei ao Senhor comigo. Vamos louvar ao Senhor em todo tempo, amém? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, quando eu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, quando canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorar. Diga mais uma vez: em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo, aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez eu te louvarei. Cante. Eu te louvarei, te glorificarei, glorificarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, cantar e bendizer o nome do Senhor, por todos os seus feitos magníficos e grandiosos.
Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegro-te, louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. A palavra de Deus nos fala que todo joelho verá, não, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado
adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. tua igreja te adora, Senhor. Tua igreja te adora. Pois essas são as características do teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E a igreja está adorando mesmo. Glória a Deus. Geralmente não, a gente passou muito tempo tendo, assim, talvez um coração mais quieto, né, mais tímido, mas a gente já está conseguindo ver a igreja louvar mais do que o grupo aqui em cima. Que o Espírito Santo continue fazendo isso no meio de nós. Vamos tirar agora um momento para dizimar e ofertar. Lembrando que esse é um trabalho da igreja, daqueles que são membros. Tem alguns visitantes aqui, não se sintam constrangidos a isso. E lembrando também que a maior graça que Deus pode nos dar é fazer com que nós confiemos somente nele e em nada deste mundo. Santo Deus e Pai, a gente tem muito a agradecer ao Senhor. Por isso as nossas orações sempre começam com obrigado e terminam com obrigado, e no meio a gente está sempre agradecendo e sendo grato pela Tua obra. Agradecemos, Santo Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por ter nos sustentado até aqui hoje. Que o Senhor continue nos ajudando e nos fortalecendo para nos manter de portas abertas, proclamando assim o reino de Jesus Cristo. Santo Deus, que o Senhor possa abençoar essa igreja grandemente, assim como os irmãos que estão aqui hoje. Que o Senhor possa prosperar, primeiramente, espiritualmente na vida de todos, também financeiramente, e fazer com que tudo que nós adquirimos ao longo da nossa vida seja com o intuito de glorificar o Teu santo nome e também fazer com que o reino do Teu Filho continue chegando até nós. Obrigado por tudo, Santo Deus. No nome santo de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Luz do mundo,
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Repita. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Por isso eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar em favor das nossas crianças e das nossas irmãs professoras que estão ali acompanhando e ensinando elas. Senhor, nós agradecemos a Ti novamente pela vida dessas crianças, que são bênçãos nas nossas vidas, nas suas famílias, na Tua igreja. Que o Senhor dê graça e dê sabedoria a todas as irmãs desse ministério, para cuidar dessas crianças com discernimento, com sabedoria, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Senhor, dê a essas crianças, ó Deus, atenção para aprenderem, crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Evidentemente que uma semana, um domingo não é tanto tempo assim para a saudade dos irmãos, mas realmente a gente sente falta, mesmo sendo apenas um domingo. Graças a Deus, agradeço as orações dos irmãos, porque a viagem foi tranquila, né? Podemos ir bem, voltar bem, a estada foi tranquila, podemos aproveitar bem ali o nosso momento naquele local. Então tudo correu abençoadamente pelo nosso Senhor, e eu agradeço aos irmãos pelas suas orações, pelo carinho e dedicação que vocês têm tido por nós, pastores, e também agradecer aos irmãos pela lembrança lá no grupo, pelo meu aniversário. Agradeço as felicitações que todos me deram, e vamos à nossa mensagem desta manhã, amém? Antes que eu me esqueça, minha esposa não veio porque está trabalhando, e o nosso irmão José Carlos, juntamente com a nossa irmã Sirlene, e o nosso querido irmão Jonatas, eles estão com sintomas de dengue. Possivelmente eles devam ter pegado dengue, e então orem por eles, porque eles ainda estão passando muito mal, para que o Senhor possa ter misericórdia deles e possa restaurar a saúde deles. Fiquem atentos, irmãos, porque isso não é uma simples doença, isso mata, e nós precisamos estar atentos,
cuidando ao máximo dos nossos ambientes, né? E dos nossos irmãos e do nosso próximo. Amém? Então, Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. O título da mensagem de hoje é 2 homens e 2 orações distintas. 2 homens e 2 orações distintas. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Senhor, em nome de Jesus, aqui estou na presença do Senhor para trazer essa mensagem expositiva para a tua igreja, para o teu povo aqui reunido. Que teu Espírito Santo possa me guiar, que realmente a palavra do Senhor seja exposta, compreendida e aplicada. Eu peço ao Senhor que o Senhor seja engrandecido, de tal forma que a minha pessoa, ó Deus, seja secundária e o teu Espírito Santo tome a direção de tudo para a glória, louvor do teu santo e amado nome. Oramos em nome de Jesus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Podem se sentar. Eu quero usar o versículo 9 como introdução, e aí você pode acompanhar. E eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta em Lucas, ou o seu celular aberto em Lucas, para que você pudesse acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Amém? O versículo 9 diz que Jesus propôs uma parábola para que alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Semana passada não estava aqui, mas o pastor Rony, ele pregou sobre a parábola da necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Essa palavra que Jesus trouxe, ela orientava os seus discípulos, por meio daquele exemplo da mulher e do juiz iníquo, o dever de orar sempre e de nunca esmorecer. Hoje, nós veremos que Jesus continuará falando sobre oração. Ele irá fazer a distinção entre 2 homens que subiram ao templo para orar ao Senhor. Um desses homens era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orava de si para si mesmo e o publicano humilhava-se diante da sua própria miserabilidade. Aqui nós teremos 2 aspectos do comportamento humano diante de Deus. Primeiro, aqueles que se julgam especiais pelo fato de cumprirem todos os requisitos estabelecidos por uma tradição religiosa.
Pessoas que se acham melhores que os outros, ao nível de esquecerem que são miseráveis pecadores. Dão os seus relatórios, buscam honra e glória para si próprio. Pessoas que perdem a noção de que toda honra e toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor nosso Deus. A pessoa chega num nível em que ele esquece de aquele que é digno de honra e de glória é Deus, e não ele. A soberba, a arrogância é tão grande que chega nesse nível. E o texto de Isaías 64, versículo 6, o profeta Isaías, ele diz o seguinte, que as obras de justiça que nós temos são como trapos de imundícia diante de Deus. O segundo aspecto que nós veremos hoje aqui é nos dado pelo publicano. Ele se humilha diante de Deus, ele reconhece a sua própria indignidade, o seu estado miserável de pecador diante de Deus. Ele está num nível de humilhação tão grande que ele nem sequer tem a audácia de levantar sua cabeça. Ele não tem coragem, a ousadia de erguer a cabeça diante de Deus. Ele não tem nenhum relatório para passar. Mas ele tem um coração quebrantado, um coração contrito. Ele se dobra diante de Deus. A sua oração foi ouvida e ele foi alcançado pela benevolência do Senhor. A pergunta é: que lições podemos tirar desta parábola para as nossas vidas? Então vamos para a exposição do texto e depois nós faremos algumas aplicações práticas. Vai comigo aí no versículo 10, continuando comigo. O texto bíblico diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Então Jesus começa a parábola apresentando 2 personagens, muito conhecidos de todos. Os ouvintes de Jesus sabiam distinguir quem era fariseu e quem era publicano. Era notório, até mesmo pela maneira de se vestir. Você conseguia distinguir quem era publicano e quem era fariseu pela roupa que eles vestiam. O fariseu, ele era um membro de um grupo religioso judeu conhecido por sua observância da lei. Os fariseus orgulhavam-se porque eles cumpriam todas as regras estabelecidas pela tradição religiosa dos judeus. Eles se consideravam os cumpridores da lei. Se no aspecto da observação humana limitada, nós pudéssemos avaliar a religião certa, dentro da nossa limitada observação, diríamos que o fariseu era a religião certa. Eram as pessoas aparentemente mais corretas. Eram as pessoas que aparentemente cumpriam os regimes estabelecidos pela Bíblia, pelo livro da lei e pela tradição religiosa. Porém, nós sabemos que em várias ocasiões, Jesus os confrontou, mostrando o quanto eles eram hipócritas, o quanto eles eram fingidos, o quanto eles tentavam passar uma imagem que não refletia a realidade de quem eles realmente eram. Esse é o grupo dos fariseus, e esse fariseu aqui da parábola representa este grupo. O outro é o publicano.
O publicano, ele era um coletor de impostos judeu, que cobrava imposto para o governo romano, que oprimia o povo judeu, e ele era visto pelos judeus como um pecador e um traidor. Dei ênfase ao traidor, porque ele era considerado um traidor, um traíra, como diz aí na linguagem. Eles eram considerados pelos judeus como uma das piores espécies de seres humanos possíveis. Esses dois personagens apresentados aqui por Jesus nessa parábola, eles representam também dois extremos sociais e religiosos daquela época e da nossa época também. Então vejamos como foi a oração deles, versículos 11 e 12 do nosso texto. O texto diz que o fariseu se pôs de pé. Eu chego a imaginar os trajes do fariseu, né? Ostentando a sua vestidura, a sua postura. Ele orava de si para si mesmo. A oração dele estava dirigindo a si mesmo, não a Deus. Ele dizia: Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais. Eu não sou um roubador, eu não sou um injusto, eu não sou um adúltero. E eu não sou como esse publicano aí, ó, nem vou olhar para ele. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu é retratado como alguém que confia nas suas próprias obras. Alguém que se considera superior às demais pessoas. A oração dele é marcada por arrogância e pelo autoelogio. Ele destaca as virtudes dele, os valores que ele tem, e ele menospreza os outros. Ele menciona as práticas religiosas dele, como o jejum, o dízimo, e ele usa isso como justificativa para se sentir superior e melhor aos outros. Espiritualmente mais qualificado diante de Deus. Ele representa aqueles que confiam em suas próprias obras para justificação diante de Deus. Pessoas que acham que o que eles fazem é uma maneira de pagar pela bênção, pela salvação que recebem. E como vamos dizer nos nossos dias, a seguinte frase: é preciso pagar o preço que já foi pago na cruz do Calvário. E que as obras humanas são incapazes de pagar aquilo que é impagável para o ser humano. Agora vejamos a postura do publicano, está no nosso versículo 13. O publicano de pé também, mas ele está longe, ele está afastado, ele está envergonhado. A vergonha dele é porque ele se sente indigno diante de Deus. E a oração do fariseu colocou ele ainda mais para baixo, ele se sentiu ainda mais humilhado, mais envergonhado. Então ele, de pé, de longe, ele não ousava levantar a cabeça, ele manteve a sua cabeça abaixada, ele não conseguia olhar para o céu, porque era costume, na oração, aquele que se dirigia a Deus em oração, ele erguia os olhos, como se estivesse dirigindo a Deus em oração. Este publicano, ele se sente envergonhado de olhar para Deus, ele abaixa a cabeça, ele bate no peito. Não, ele não está fazendo assim, ó. Ele está batendo com força no peito. Ele está se humilhando, ele está se sentindo
a pior pessoa do mundo diante de um Deus santo e poderoso. Então ele bate no peito, ele chora, ele se humilha, ele diz: Deus, se propício a mim, ou tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, porque eu sou um pecador, eu deveria ser fulminado por ti. No entanto, eu me atrevo a orar a ti, mas eu não tenho coragem de erguer a minha cabeça e eu me sinto humilhado pelo meu pecado. Ele é apresentado como uma pessoa humilde e consciente da sua condição pecaminosa. A postura dele diante de Deus é de contrição, é de humildade. Ele está comovido, ele está sentindo o peso do seu pecado, e ele se humilha diante de Deus. Ele reconhece que ele precisa ser perdoado e alcançado pela misericórdia de Deus. O publicano representa aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade. Ele representa aqueles que são totalmente dependentes da graça divina e que sabem que as suas obras são indignas e desqualificadas para satisfazer a justiça de Deus. E então Jesus vai terminar a parábola, distinguindo quem foi e quem não foi justificado. E aí está no nosso versículo 14. Ele diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E é preciso que você entenda uma coisa importante aqui. Todo o que se humilha e todo o que se exalta. Há uma diferença entre se humilhar e ser humilhado. Há uma diferença em se exaltar e ser exaltado. Então Jesus está deixando bem claro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. A resposta de Jesus vai enfatizar a diferença que existe no reino de Deus, em comparação com o reino deste mundo. O publicano é justificado aos olhos de Deus, enquanto o fariseu é rejeitado. Essa palavra vai ilustrar a importância da humildade e da sinceridade no relacionamento com Deus. Em contraste com a autojustificação e a arrogância. Nós percebemos aqui que a justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que se humilham diante de Deus são exaltados, enquanto os orgulhosos são humilhados. Acompanhe comigo Mateus 23, 11 a 12, para nós reafirmarmos o que nós acabamos de dizer. Diz assim o texto, Mateus 23, 11 a 12. Mateus 23, 11 e 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Novamente Jesus, no evangelho que escreveu Mateus, está reafirmando a mesma coisa. Nessa parábola, Jesus desafia os seus ouvintes a examinarem suas próprias atitudes, as suas motivações espirituais, e evitarem a autojustificação e a cultivarem uma postura de humildade e contrição. O que nós percebemos é que Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes. Olha, no ponto de vista humano,
na perspectiva da observância humana limitada, aquele fariseu é o camarada correto. Ele está reafirmando as suas qualificações diante de Deus. Alguém diria, não, ele não está sendo um arrogante. Ele está só falando diante de Deus que ele é fiel ao Senhor. Que ele cumpre a lei e ele cumpre os requisitos da tradição religiosa. Evidentemente que as pessoas que acompanhavam o dia a dia naquela época, olhavam para um fariseu e viam ele como uma pessoa íntegra, como uma pessoa honesta, como uma pessoa correta, e espelhavam nele por ser um verdadeiro religioso, nos nossos dias, um verdadeiro cristão. Porém, ao expressar a sua oração a Deus, ele colocou para fora quem ele realmente era no seu coração. O quanto ele era arrogante, o quanto ele era orgulhoso, o quanto ele achava-se superior aos demais. Então a parábola de Jesus é um confronto entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Porque no reino de Deus, os humildes, os que se humilham, é que são recebidos, é que são ouvidos. Enquanto que aqueles que acreditam ou entendem que suas obras podem comprar o favor de Deus, a graça de Deus, eles são humilhados. Às vezes, em alguns momentos, Deus nos humilha, para que nós possamos entender claramente que nenhuma das nossas obras, que nenhuma das nossas ações irão nos qualificar diante de Deus. Pela graça, somente pela graça, mediante a fé. E então eu quero fazer algumas aplicações práticas dessa mensagem de hoje, que é bem rápida porque o texto é pequeno, nós não vamos aprofundar, mas vamos dizer apenas o que o texto diz para nós. Amém? Então vamos à exortação à humildade e contrição. Primeira coisa, nós devemos cultivar uma postura de humildade, de contrição em nossa vida de oração e em nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. É algo que precisa ser cultivado. Você fala assim, não, mas pastor, eu sou humilde. Eu sou humilde. Talvez você possa parecer humilde em relação a Deus, mas em relação ao próximo. Como você se sente em relação àqueles que estão perdidos? Por exemplo, nos dias anteriores, a festa nunca acaba, então a gente nem sabe se está continuando, mas a gente sabe, a gente passava diante de uma turma pulando carnaval. E nós olhávamos ali para aquelas pessoas cometendo todos os tipos de pecados possível. Como nós nos sentimos diante deles? Nós nos sentimos superiores porque estamos no caminho da verdade e eles estão perdidos? Nós nos sentimos melhores do que eles? Qual a postura de um cristão em relação ao próximo que está perdido em seus delitos e pecados? Uma postura de humildade e de contrição. Reconhecer que se não fosse pelas misericórdias de Deus, ele estaria naquela mesma situação. Portanto, ao olhar para aquela pessoa, ele deve olhar com compaixão. E não com ira, e não com ódio. A visão do fariseu para o publicano não foi uma visão de compaixão. Foi uma visão de superioridade, de se julgar melhor. Você se acha melhor do que aquelas pessoas que estão perdidas no pecado? Não, você não é melhor.
Você está melhor por causa de Cristo. Sem a graça de Deus, você é o pior dos pecadores, o mais miserável, o mais indigno. Baixa a bola um pouquinho. Você não é tudo isso que você acha que é. Você é um miserável pecador alcançado pela graça de Deus. E você foi chamado para amar e ter compaixão daqueles que estão perdidos. E não para odiá-los, para desejar que um raio caia na cabeça deles, que Deus mande o castigo contra eles. Tivemos um episódio em que uma pseudo-cristã se dirigiu a uma carnavalesca, falando sobre a volta de Jesus e o Apocalipse. E nós vimos aquela cena e vimos alguns comentários de alguns pseudo-cristãos. Ela sofreu, Deus castigou, Deus puniu. Os cristãos estão mais como João e Tiago. Senhor, manda fogo sobre eles. O Senhor deseja isso dos seus servos? Então, meus irmãos, sejamos humildes. William Barclay, no seu comentário, ele diz assim, muito interessante, ele diz: o fariseu não foi orar, ele foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho. É impossível orar sem primeiro calçar as sandálias da humildade. Nas bem-aventuranças, Jesus enfatiza a necessidade de uma postura de humildade diante de Deus, de reconhecermos nossa dependência total dEle. Está lá em Mateus 5,3. Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é uma pessoa pobre? É uma pessoa que não tem recursos, é uma pessoa que passa por necessidade. Pobre de espírito é aquele que sabe que sem Deus ele está perdido, que ele é dependente, que ele é carente, que ele é necessitado de Deus. Segunda coisa que nós podemos aplicar dessa mensagem de hoje: reconhecer a nossa dependência de Deus e nossa condição pecaminosa. Isso é eficaz para uma vida espiritual saudável. Reconheça a dependência que você precisa ter de Deus. Reconheça que você é tão pecador quanto o maior dos pecadores que existiu no mundo. E que você foi alcançado pela graça de Deus. Portanto, você precisa se humilhar, porque ainda que você tenha sido perdoado, e ainda que você tenha sido alcançado, você não está livre de cometer o mais terrível dos pecados. Paulo dizia: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não se julgue melhor do que o seu irmão, porque ele cometeu um pecado aparentemente mais grave do que o seu. Não se julgue superior ao seu irmão, porque ele está em situação pior do que a sua. Humilhe-se ainda mais. Reconheça-se ainda mais indigno e ainda mais miserável e ainda mais carente da misericórdia e da graça de Deus. Dependa de Deus. Dependa dEle. Nossa condição pecaminosa é essencial para uma compreensão adequada do Evangelho. Nós cremos, como igreja, que nós devemos compreender a importância da humildade e do arrependimento diante de Deus. Nós devemos reconhecer a nossa incapacidade de nos salvar dos nossos próprios meios, na nossa maneira. Nós precisamos aprender a não confiar totalmente nas nossas obras, mas a confiar totalmente na obra salvadora de Cristo por nós na cruz do Calvário. Paulo, um homem de uma envergadura, de um conhecimento,
de uma vida espiritual plena, ele dizia: eu sou o maior dos pecadores. Você tem coragem de dizer de coração, das suas entranhas, que você é mais indigno do que o seu irmão? É mais pecador do que ele? Mas o meu irmão fez não importa. Eu sou o mais indigno de todos. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse no versículo 23 e 24 do capítulo 3: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, na situação que nós nos encontramos e que a humanidade se encontra todos pecaram. Todos pecaram e necessitam, carecem, e também estão destituídos, ou seja, não têm direito à glória de Deus. Mas é fantástico porque ele continua: aquele que é justificado gratuitamente pela graça do Senhor, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, os méritos são todos de Cristo, a obra é toda de Cristo. O seu dízimo, a sua oferta, a sua frequência na igreja, o seu comportamento aí na rua, o seu testemunho não irão te qualificar. Eles irão apenas reafirmar aquilo que aconteceu. E se não há essa reafirmação, é porque ainda não aconteceu. As obras, o fruto do Espírito, o testemunho cristão, a frequência na igreja, a fidelidade, são consequências da obra redentora e salvadora operada na sua vida pelos méritos de Cristo. Portanto, humilhe-se diante de Deus. Baixe sua bola, você não é melhor que ninguém. Nós temos uma falha mania de tentar comparar os nossos pecados com os pecados dos outros. Isso é da natureza humana. E nós temos a maneira de observar: não, fulano de tal, nessa envergadura, pastor, famoso, ele fez isso. Bom, eu não estou tão ruim assim. Que absurdo. Que absurdo. Por último, nós devemos evitar a armadilha da autojustificação e do orgulho. Nós precisamos confiar na graça divina que é manifestada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai exortar os irmãos. Ele vai dizer para os irmãos: evitem a busca pela glória própria, pratiquem a humildade, considerem os outros superiores, ao invés de buscar a autojustificação e o orgulho. Acompanhe comigo a leitura, Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por contenda ou vanglória. Paulo ouviu Jesus, né? O Atos dos Apóstolos diz que ele ficou 3 anos no deserto e ali ele foi preparado pelo Senhor. E ele diz: mas por humildade. E ele está falando a cada um. E aí, ele está falando para a gente também. E aí eu estou me dirigindo a cada um de vocês aqui presentes. A cada um de vocês. Isso é para mim, é para vocês. Considerem os outros superiores a si mesmo. Eu, como pastor, devo considerar vocês superiores a mim. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Ou seja, eu não posso dar prioridade ao meu próprio interesse, mas por amor eu devo buscar ajudar os irmãos, acolher os irmãos.
mas cada qual também para o que é dos outros. Eu vou repetir essa frase porque eu cortei ela. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso está falando o quê? Do serviço, do amor que eu tenho para com o meu irmão, de abrir mão dos meus interesses pessoais para servir ao meu próximo. Isso começa na sua casa, porque se não começar lá, aqui não funciona. É preciso que você entenda isso. Se você não consegue ser cristão em casa, o seu cristianismo está com defeito de fabricação. Você está errado. Se você não consegue ser cristão com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, você precisa rever o seu cristianismo. Porque você não é cristão de igreja. Você não é um funcionário da igreja que chega aqui, bate o cartão e cumpre as regras da igreja. Você é um cristão e o cristianismo, eu costumo dizer, e talvez eu esteja aqui dizendo uma heresia, mas não importa, depois me corrijam, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um estilo de vida que você precisa estabelecer. Porque a religião tem todo o seu formalismo, o cumprimento das regras. O cristão vive um estilo de vida cristã, ele se comporta como cristão em qualquer lugar. Se ele for lançado lá no inferno e no meio dos demônios, ele continua sendo cristão. E lá ele dá testemunho como cristão. Se ele for para o meio de uma balada, de uma festa, onde quer que ele esteja, ele não vai deixar de ser cristão, porque ele não é um religioso. Ele é um servo de Deus que tem um estilo de vida característico com os princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. E aí você precisa buscar não os seus interesses, não as suas vontades, na sua casa com seus filhos e aqui na igreja. R.C. Sproul, em seus vários ensinos, eu fiz aqui um resumo, ele enfatiza a humildade como uma peça fundamental para a vida cristã. Isso significa que nós devemos reconhecer nossa completa dependência da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele destaca que a justificação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, e não pode ser conquistado pelos nossos esforços. Portanto, diz ele, devemos abandonar qualquer confiança na nossa própria justiça, devemos nos humilhar diante de Deus, devemos confiar inteiramente na obra salvífica de Cristo. Isso nos leva a ser humildes, a reconhecer que nada que façamos será suficiente. Somos totalmente dependentes da graça de Deus, e isso nos leva a refletir que não somos superiores, não somos melhores, e portanto devemos considerar os outros superiores a nós. E por fim, nós entendemos que uma igreja saudável, ela pratica a humildade e o amor cristão. Essa humildade não é alcançada por esforço humano. Ela é um fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito. E ela deve ser uma característica de um verdadeiro cristão. A capacidade de considerar os outros superiores a si mesmo, ela é vista como uma manifestação da obra de Deus na vida do cristão. Além disso, meus irmãos, a prática da humildade está ligada à compreensão da graça divina. Os crentes devem reconhecer que foram salvos pela graça e que são motivados pelo amor de Cristo a buscar o bem uns dos outros. O que nos motiva, o que nos deve motivar a nos humilhar, é o amor de Cristo por nós. Humilhar é aquele que está numa posição possivelmente superior, ou possivelmente em condição superior, mas ele não se julga superior, ele se dobra, ele se humilha diante daquele que pode estar numa condição pior do que ele. Se gloriar é se colocar numa posição em que você não é digno de estar lá. Deixa que o Senhor te honre
conforme a vontade dEle, para a glória dEle. Amém? O que nós aprendemos com essa mensagem de hoje é que nós devemos nos dirigir a Deus com humildade, com o coração quebrantado e contrito. Que nós devemos considerar as pessoas, nossos irmãos, superiores a nós e servi-los em amor. E que nós não somos melhores do que ninguém. Pelo fato de sermos alcançados pela graça de Deus, Ele é melhor, Ele é o maior. E nós somos indignos e imerecedores, alcançados pelo seu favor, de maneira imerecida. Que Deus os abençoe, vamos orar. Pai, eu agradeço a Ti por essa oportunidade aqui de orarmos, de falarmos contigo, de adorarmos o Senhor e de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu creio que o Teu Espírito Santo é aquele que completa toda a obra, é aquele que nos dá a compreensão e entendimento de todos os desígnios e propósitos do Senhor para as nossas vidas. Portanto, pedimos que nos ajude, ó Pai, porque na perspectiva humana, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento de uma pessoa que não tem autoestima, de uma pessoa que não tem amor próprio, de uma pessoa que se colocada numa posição de inferioridade. Mas no reino de Deus, o que se humilha é exaltado, e que o se exalta é humilhado. No reino de Deus, o que serve o menor é o maior, e o maior é o menor. Nós pedimos a Tua graça, a Tua direção, a cada dia, para que o Teu Espírito Santo produza o fruto do Espírito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.